graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São José, rogai por em nome nós. do Padre, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Podem sentar. Dando continuidade ao nosso retiro, então, para preparar a nossa confissão, vamos tratar hoje de 3 pontos importantíssimos: pecado mal confessado, pecado desculpado e pecado confessado sem verdadeira dor. São 3 problemas graves que às vezes podem nos ocorrer. É certo que o demônio caça muitas almas na confissão, fazendo que os penitentes calem os seus pecados. Porém, ainda há mais 3 com que ele arrasta mais almas ao inferno, que vem a ser o pecado mal confessado, o pecado desculpado e o pecado confessado sem verdadeira dor, arrependimento. O pecado mal confessado é um laço o mais perigoso, porque é o laço encoberto. Pensa um pecador que fica bem confessado e na verdade fica mal. Quem de maneira consciente cala os seus pecados na confissão sabe muito bem que vai preso e enlaçado nas garras do demônio. Daí vem muitas confissões sacrílegas. Porém, quem os confessa em parte e não em todo, quem os não declara como é necessário, quem os não acusa, assim como o demônio os há de acusar lá no tribunal divino, persuade-se que faz boa confissão, e não é bem assim. E desta sorte mais seguro fica no laço do demônio. É necessário, pois, confessar bem os pecados como eles são e foram cometidos, não só de obras e palavras, mas até os maus desejos e pensamentos consentidos, não omitindo as circunstâncias que os fazem mudar de espécie ou os tornam mais agravantes. De tudo isso se deve dar ao confessor o devido conhecimento, para que possa julgar e dar a sentença. Quando não, é o mesmo que calar tudo e nada dizer. Nem os pecados ficam perdoados, nem essa confissão fica bem feita. Portanto, como já disse, este laço é o mais perigoso e arrasta muitas almas ao inferno. Perdem-se mais almas por pecados mal confessados do que por pecados cientemente e de propósito calados. Geralmente falando, os penitentes são uns na confissão e outros fora da confissão. Fora da confissão são verdadeiros e não pequenos pecadores. Porém, na confissão parecem uns santos e inocentes. De sorte que a maior parte das confissões são tais como as de Arão, sobre o que atendei. Caminhando o povo hebreu pelo deserto, Moisés se demorava no monte com o Senhor. Nesta ocasião, foi o dito povo ter com Arão, que governava em lugar de seu irmão Moisés, para que lhe fizesse deuses que os guiasse por aquele deserto. Arão aqui, ao ouvir tal blasfêmia, que devia fazer? Devia clamar, repreender e pegar em armas para dar logo a morte àqueles idólatras. Porém, não fez assim. Consentiu em tudo, apesar de ser sumo sacerdote e irmão de Moisés, apesar de ser o chefe de todo aquele povo que guiava em nome de Deus, nem reparando no escândalo que dava a toda aquela gente,
Como já disse, consentiu em tudo. Manda vir o ouro, faz um bezerro, que era o Deus que lhe pediam. Erige um altar em que o colocou, e manda um pregoeiro clamar por todo o povo estas suas palavras. Amanhã será a solenidade do Senhor. Venha tudo a ele. E com efeito, no dia seguinte foi adorado esse bezerro com sacrifícios, como se fora o Deus verdadeiro. Que vos parece, meus irmãos? Haverá crime mais horroroso do que o deste sumo sacerdote ou fazer e consentir em tais coisas? Não deveria dar 1000 vidas se as tivera para não admitir tais idolatrias? Pois ouvi agora a sua confissão. É mesmo neste dia e ocasião que Moisés desce lá do monte. Apenas observa um tal espetáculo, arremete logo a esse falso Deus, arroja com ele em terra e o reduz a pó. E voltando-se para seu irmão, como causa de tanto mal, lhe diz: que te fez este povo para lhe dares tão grande escândalo e seres a causa de tão grande pecado? Vede como ele se confessa, parece um grande santo. Vós, diz ele, conheceis a dureza deste povo e quanto ele é inclinado à idolatria. Vieram, pois, a mim e me disseram: nós não sabemos o que é feito de Moisés. Por isso, faz-nos deuses que nos guiem por este deserto. Eu, porém, lhes disse: quem de vós tem ouro? Eles me trouxeram. Eu peguei nele, arrojei-o ao fogo, e lá do fogo saiu este bezerro. À vista de tal confissão, parece que obrou santa e admiravelmente, porque arrojar com ouro ao fogo deveria ser para o reduzir a cinzas e tirar o povo esta ocasião de idolatria. E dizer ele que do fogo sair aquele bezerro, temos um milagre extraordinário. Porém, não foi assim. Ele mandou tirar o ouro das orelhas, mandou que lhe trouxessem. Ele mesmo fez o bezerro, erigiu o altar em que foi colocado. Finalmente, ele mesmo mandou apregoar a sua festividade e deu àquele bezerro o nome de Senhor, em tal sentido que só a Deus se poderia dar. Foi isto o que ele praticou. Porém, na sua confissão, tudo omitiu, dizendo somente o que lhe dava a reputação de santo. Então, muito cuidado na hora da nossa confissão, bem prepará-la e acusar as nossas culpas, não viver com rodeios ou ocultando o que é essencial. Se praticamos determinados pecados, devemos confessá-los. Ou o pecado e a quantidade de pecados, quantas vezes cometemos. Matei uma pessoa, roubei uma vez, etc. E assim sair acusando. E, se possível for, também se pode explicar um pouco a situação ou a circunstância daquele pecado cometido. Depois, o pecado desculpado. O demônio na confissão, umas vezes, faz os penitentes mudos, isto é, que não digam os pecados, ou que não digam tudo, nem como são, nem como foram feitos. Outras vezes também os faz falar demais. Atendei, meus irmãos, porque a matéria é interessante e a todos toca. Que coisa é a confissão sacramental? É a acusação de vós mesmos, das vossas próprias culpas e maldades. Se vos desculpais como fez Adão e Eva, a vossa confissão fica nula. Qual seria a causa principal por que Adão e Eva foram expulsos do paraíso? Dizem alguns dos santos padres que foi a sua má confissão. Grande pecado foi essa desobediência. Comendo do fruto proibido,
e grande maldade foi essa soberba em querer ser semelhantes a Deus. Porém, remédio haveria se não houvera desculpa nas suas confissões, porquanto Deus os esperou e não os lançou logo fora do paraíso. Ainda tiveram tempo para conhecer as suas misérias, pedir perdão e até para fazer os vestidos das folhas da figueira. Debalde, Deus os espera, eles não o invocam, e por isso ele mesmo se oferece, deixando sentir sua presença e fazendo ouvir sua voz. Mas que fazem eles? Em lugar de lhe pedirem perdão com lágrimas, fogem e vão esconder-se. Aqui Deus já os podia deixar e desamparar, até malhar com eles no fogo do inferno. Mas não, chama por eles. Aonde estás, Adão? Por que te esconde dos meus olhos? Não há remédio. Aparecem e dão por desculpa a maldita vergonha, mas não confessam o seu pecado. Vede, meus irmãos, como eles fazem a sua confissão sem vontade, tudo forçado, pois tais são as vossas lá pela desobriga. Se não houver preceito, nem então lá iríeis, e por isso é de supor que sejam nulas quase todas. Mas, diz Deus, como conheceste que estavas nu, senão porque comeste do fruto proibido? Aqui Adão confessa que comeu do fruto, mas não confessa o seu pecado. Ele o lança todo sobre sua mulher, imputando-lhe a culpa e até imputando-a ao mesmo Deus, dizendo: a mulher que vós me destes por companheira me deu do fruto e eu comi. Como dissera, eu não fui o culpado, mas sim vós, porque me deste por companheira uma tal mulher, e foi ela que me tentou para eu comer. Se ela não fora, eu não comera. Ah, maldita confissão! Para se desculpar o mau homem, é Deus o culpado. Por via desta má confissão, como já disse, é que eles foram expulsos do paraíso. E que tais serão as vossas? Pergunto eu. Serão outras tais? Virá talvez aos pés do confessor um homem e dirá como outro Adão: eu comi, isto é, eu jurei, praguejei, amaldiçoei, entrei em iras, porque uma mulher que Deus me deu tem um gênio diabólico, não a posso aturar. Quando quer, me incita, é ela a culpada, porque se ela não fora, seria um santo. Ah, és um malvado, lhe podia dizer o confessor, és um blasfemo, pois culpas a Deus nas tuas perversidades. Levanta-te já de meus pés, pois não poderás alcançar perdão de Deus, enquanto não conheceres e fizeres penitência dessas mesmas blasfêmias e mentiras que estás dizendo. E muitas vezes com esses exemplos, vemos nas confissões, as pessoas vêm se confessar e ficam falando dos outros. Ah, porque fulano fez isso, aquilo, não, porque se não fosse ele, não sei o que, se não fosse o fica se desculpando, como disse no começo, né? Falando demais. Uns falam de menos e escondem os pecados, outros, não é? Falam demais, pondo a culpa nos outros e não reconhece a sua própria falta. Mulher que Deus te deu, dizes tu, mentes talvez, foi talvez o demônio o que te deu. Da sua mão a recebeste, porque a procuraste com pecados e no poder do mesmo demônio. Adão, que desculpa podia achar em Eva? Nenhuma. Se comeu, foi muito porque ele quis. Ela não o obrigou, nem podia obrigá-lo. E as tuas culpas, pecador,
Lá na confissão e diante de Deus valem outro tanto, isto é, nada valem. E que confissão fez Eva? Nenhuma, pois nada disse do seu pecado, nem ainda quando se viu culpada. Acusada pelo marido, ela se cala e emudece. Porém Deus, para lhe dar ocasião à confissão, lhe diz: por que fizeste semelhante coisa? Então confessa ela que foi a serpente que a enganou. Que péssima confissão! Foi o mesmo que dizer: vós é que sois o culpado em permitir que a serpente me tentasse, ou em me não dares mais juízo para conhecer os seus enganos. Mentes, lhe podia Deus dizer. A serpente não te obrigou, nem podia obrigar-te. E eu bem claramente te disse que incorrerias na morte se comesses. Então, esse é um outro problema. Aí sai um pondo culpa no outro, culpa no outro, culpa no outro. Mas ninguém sabe depois de quem é a culpa na hora da confissão. Então, como eu digo, bem preparar as nossas confissões, fazer o nosso exame de consciência e, na hora que estivermos lá, diante do confessor, bem acusar, cometi determinado pecado tantas vezes, etc. Sem omitir ou sem pôr a culpa em terceiros. E a terceira parte dessa instrução fala do pecado sem verdadeira dor, da confissão, sem verdadeira dor, sem verdadeiro arrependimento. Tem gente que se apresenta lá, como eu disse, matei 20, 30, você se arrepende? Não, se pudesse mataria mais. Então, é necessário essa dor da alma, esse arrependimento, senão a pessoa vai fazer o que lá. Muitas almas se condenam por pecados calados na confissão e por pecados mal confessados e também por pecados desculpados, como vimos, e até não confessados por falta de um bom exame de consciência. Porém, pecados confessados sem verdadeira dor é o laço com que o demônio arrasta as mais delas ao inferno. Diz o demônio ao pecador que faça quantos pecados quiser, como sejam confessados todos com clareza e absolvidos por sacerdote que tenha jurisdição, tudo fica perdoado. Ora, os pecadores, persuadidos desta sugestão do demônio, andam sempre dos pecados para a confissão e da confissão para os pecados, sem emenda nenhuma. Peca e depois se confessa. E desta sorte, enganados, vão cair no fogo eterno, sem o esperar. Ora, pergunto eu, sabes as partes da penitência? Sabeis. E não sabeis que uma delas é a dor do coração, a contrição? E não sabeis também que esta dor deve ser suma apreciativa? Isto é, que se não deve pecar, nem deixar a Deus por coisa alguma, nem pelas riquezas, nem pelos prazeres ou regalos do corpo, nem pela fama, nem pelos filhos, nem pelos pais, nem pela própria vida, nem por 1000 vidas, se as houvera. Não sabeis que para esta dor de coração ser verdadeira e suma, deve ir junta com a resolução eficaz e propósito firme de perder antes tudo isto do que tornar a ofender a Deus? Não teremos uma obrigação rigorosa com pena de condenação eterna de antes perder tudo do que tornar a perder a amizade de Deus, como diziam muitos santos, antes morrer do que cometer um pecado grave sequer contra a lei de Deus. Então devemos, na confissão é isso, preferir a morte ou perder pai, mãe, família, filhos, riquezas, bens temporais, etc., perder tudo isso, do que levar uma vida pecaminosa, se necessário for. Então, se não temos esse desejo forte e verdadeiro, nossas confissões são simplesmente nulas. Não teremos uma obrigação rigorosa, com pena de condenação eterna, de antes perder tudo do que tornar a perder a amizade de Deus? Sabeis isso muito bem,
Mas pergunto eu, e quem se confessa com esta dor, com estas resoluções, com estes propósitos de antes perder os seus bens, os seus filhos, os seus amigos, os seus prazeres ou regalos, a sua própria vida, do que tornar a ofender a Deus? Quase ninguém. E desenganai-vos, porque eu apenas os vejo sair dos pés do confessor, lá por essas desobrigas, ou talvez todos os meses, e logo começam a fazer pecados e mais pecados, tudo como dantes, sem emenda alguma. Logo ofendem a Deus e deixam a Deus por tudo, pelos parentes, pelos amigos, pelos filhos, pelos bens, pelos prazeres, até por um animal, ou por qualquer coisa que nada importa. Que dor é esta, meus irmãos? Que confissões são estas? São laços do demônio, são confissões de condenados, são todas nulas, não o podeis duvidar. Resolução eficaz de antes morrer do que pecar. Deveras, antes querer perder tudo do que tornar a ofender a Deus gravemente. E quem se confessa com tais disposições? Desenganai-vos, já o disse, as confissões são quase todas nulas por falta de uma verdadeira dor. Quase toda a gente anda enganada por esse mundo com as suas confissões. Porque o pecado foi confessado e absolvido, já pensam que está perdoado, assim os engana o demônio. Fazem-se pecados mortais todos os anos, e talvez logo depois da confissão, e então a sangue frio, com plena advertência, sabendo muito bem que é pecado, que repreende o confessor, que ralha o pregador, tais penitentes, que provas dão da sua verdadeira conversão para Deus? Como poderão dizer com verdade que antes querem morrer, antes querem perder tudo, do que tornar a pecar? Então, queridos seminaristas, caros fiéis que nos acompanham, ter esse propósito firme nas nossas confissões, né? Bem acusar-nos dos nossos pecados, das nossas faltas, e ter esse propósito firme de fugir de todas as ocasiões de pecado e de jamais voltar a tornar, né, a cometê-los, a volver, né, na lama do pecado. Ter essa firmeza, pedir a Nossa Senhora que interceda por nós sempre, aos santos mártires, né, que nos dê essa força, essa têmpera de ser firmes nesse combate contra o mundo, a carne e o demônio. Ave Maria Puríssima, sem pecado concebido. em nome do Padre, do Filho e do Espírito Santo. Amém.